Olá! O objetivo dessa videoaula é a construção de uma pirâmide hexagonal regular de aresta da base 2 e altura 4. Após isso, a gente vai observar através do GeoGebra a confirmação dos cálculos que foram efetuados previamente, como área da base, área lateral e o volume da pirâmide. Ok? Então, nós vamos comprovar que o GeoGebra é uma ferramenta poderosa no auxílio e visualização da construção de sólidos geométricos. Então, vou começar construindo a minha base da pirâmide, que é um polígono regular, né? Eu vou aqui escolher 2 pontos, comprimento 2. E ele me pergunta aqui, polígono regular, quantos vértices? Como é um hexágono, eu coloco 6 e ele constrói o meu hexágono regular de lado 2. Ok? Bom, o GeoGebra me permite ter uma visualização em 3D. Ok? E aí, nessa visualização em 3D, eu consigo várias posições para observar a base, o meu polígono, que vai ser a base da pirâmide. Repare que ele está nesse plano, que está aqui em cinza, é o hexágono regular de lado 2. O que está faltando para eu construir a minha pirâmide? Eu tenho que ter um ponto exterior a esse plano, não pertencente a esse plano, e que ele diste 4 unidades do centro do polígono da base. Então, eu venho aqui, pirâmide, fazer a extrusão para pirâmide ou cone. No meu caso é pirâmide, né? Ou seja, eu vou criar um ponto exterior a esse plano que contém a base. Seleciono essa ferramenta, clico na base e ele vai me pedir qual é a altura da pirâmide. E eu vou colocar aqui 4, ou seja, esse ponto será criado a uma distância de 4 unidades do centro do hexágono, porque é uma pirâmide irregular. Pronto, aqui está a minha pirâmide construída. E essa janela de 3D me permite fazer a visualização sobre vários pontos de vista, né? Uma vista lateral, uma vista inferior, uma vista superior, ok? E aí a gente consegue perceber. Bom, como nós vimos em sala de aula, nós já fizemos os cálculos da área da base e do volume dessa pirâmide, ok? Eu vou fazer aqui agora, hoje, vou fazer o GeoGebra me fornecer qual é o volume e a área dos polígonos que compõem o volume da pirâmide e os polígonos que compõem que foram utilizados na construção dessa pirâmide. Então, aqui na janela de visualização 3D, eu venho aqui nessa ferramenta onde tem esse ângulo aqui. Aqui ele me fornece várias medidas e eu vou selecionar aqui o volume. Clico e ele me deu o volume da pirâmide, 13,86. As contas que a gente fez em sala de aula, esse volume deu 13,84. Note que tem uma diferença de 2 centésimos. E essa diferença se dá por conta da nossa aproximação para a raiz de 3, né? Que nós utilizamos apenas 2 casas decimais e o GeoGebra ele não faz essa aproximação. Ele utiliza muito mais casas decimais para a raiz de 3, né? Que é um número irracional. Ok? Bom, então a gente tem o volume da pirâmide, certo? A gente pode calcular a área da base, e aqui eu vou selecionar área, ok? E vou selecionar aqui no lado esquerdo, nessa janela de visualização, e ele vai me dar a área desse hexágono, que é 10,39. Em sala de aula, o nosso cálculo deu 10,38, 10,38.
Uma diferença de 1/100º pelo mesmo motivo que já foi mencionado aí do volume, né? A aproximação para a raiz quadrada de 3. Ok? Bom, antes de fazer a área lateral, né, que seriam a soma das áreas desses 6 triângulos, a gente vai fazer a planificação dessa pirâmide. Ok? Então, eu vou selecionar aqui na janela de 3D, vou voltar lá na minha opção de pirâmide, né, de sólidos, e aqui embaixo tem planificação. Eu vou selecionar planificação, vou clicar na minha pirâmide e ele vai me dar, o GeoGebra me dá a planificação dessa pirâmide, né? Claro que aqui eu posso movimentar, ok? Eu posso girar aqui e ele me dá perfeitamente a planificação da pirâmide. Nessa janela aqui do lado esquerdo, a visualização, né, pela altura lá do triângulo, ficou um pouquinho fora, mas eu posso mexer, trazer um pouquinho mais para cá e a gente consegue perceber que está aqui planificada. Ok? Bom, com essa planificação, repare que, como é uma pirâmide hexagonal, como nós vimos na nossa aula, ela gera 6 triângulos isósceles, né? Que estão sobre as bases, que tem como base, cada um desses triângulos tem como base o lado do hexágono, os lados do hexágono. São 6 triângulos congruentes. Então, a gente pode calcular a área de cada um deles e a área lateral, né, será 6 vezes a área de um triângulo. Se eu posso clicar em cada um dos triângulos, né, se eu posso clicar em cada um deles, eu posso perceber aqui que todas as áreas são exatamente iguais. Ok? Bom, aí você pode se perceber, você que está assistindo pode perceber que tem um controle aqui, né? E para que serve esse controle? Esse controle é um controle deslizante. Como eu estou tratando da planificação, né? Repara que ao mexer, ao deslizar esse controle, eu consigo visualizar a construção da pirâmide, desde ela planificada até os triângulos se reunindo e cada um dos seus vértices, exceto os 2 vértices que estão na base, eles convergem para o vértice da pirâmide, que ali é o ponto G. Ok? É claro que eu não preciso ficar aqui, o GeoGebra me dá um outro recurso. Eu posso vir aqui, clicar com o direito aqui, ele me dá uma opção de animar, e esse controle fica deslizante, né, de maneira contínua. Ok? Essa velocidade eu também posso controlar aqui, através das propriedades. Venho aqui e mudo a velocidade, né? Vou botar 3 para ficar mais nítido, que é a mudança de velocidade. E aí a gente consegue ver, né, a figura fazendo a sua planificação. Bom, eu momentaneamente vou interromper essa animação, porque a gente tem como calcular também. Vou interromper essa animação. Eu vou colocar aqui em 1, que, né, olhando para a janela de visualização aqui à esquerda. Como nós vimos em sala, o apótema da pirâmide é a altura. O apótema da pirâmide é o segmento que une o vértice ao ponto médio da aresta da base. Ok? Então, simplesmente pegar o vértice de um desses triângulos e ligar ao ponto médio da aresta da base.
Ok? Então eu vou aqui calcular distância, selecionei distância entre esse ponto e o ponto N. Na verdade, eu vou vir aqui no segmento, vou criar um segmento entre esse ponto e o ponto N e vou medir a distância entre esse ponto aqui. E deu exatamente a mesma distância, 4,36. Por quê? Porque se a área do triângulo é 4,36, a área do triângulo nada mais é que a base vezes a altura dividido por 2. Ora, a base dele é 2, né? 2 dividido por 2 significa o quê? Que a unidade altura do triângulo, que é o apótema da pirâmide, tem o mesmo valor da área do triângulo. Porque quando você faz 2 vezes a altura e divide por 2 e dá a área eu já sei que é 4,36. Quando eu dividir por 2 e multiplicar por 2, esse valor não se altera. Ou seja, eu tenho a medida da altura do triângulo, que é o apótema da pirâmide, como nós vimos aí em sala de aula. Ou seja, esse pequeno vídeo é apenas um exemplo de como o GeoGebra é uma ferramenta poderosa para que a gente possa comprovar, através da prática, os cálculos que são feitos em sala de aula e, mais ainda, conseguir visualizar de uma forma mais concreta aquilo que a gente estuda e provavelmente em alguns momentos a gente tem dificuldade em visualizar. Então, o GeoGebra é uma ferramenta de auxílio muito importante para o estudo dos sólidos geométricos. Bom, eu espero que essa aula tenha ajudado e a gente se encontre em outras aulas mais à frente. Um abraço.